Isso que eu vou falar é um pouco chocante, talvez vai te deixar um pouco chateada, chateado, mas eu acho é uma reflexão que eu acho muito importante você fazer. Você já reparou que tem pessoas ao seu redor que fazem parte da sua vida que não querem que você mude, que não querem que você melhore, que não querem que você prospere? Eu tenho uma teoria sobre isso, praticando o autoconhecimento há mais de 6 anos, como eu pratico, e eu estudo sobre o meu próprio comportamento, né? Eu uso a minha vida, além de livros e cursos, eu uso a minha própria vida e o meu observador para entender como que essas, né, essas relações elas se dão. E cara, tem muitas pessoas que elas ficam incomodadas quando elas percebem que a gente está mudando, que a gente mudou de gosto, que a gente já não é mais quem a gente era anos atrás. E isso incomoda algumas pessoas, a ponto de algumas delas não quererem, inclusive, que você prospere, que você mude de trabalho, que você comece a empreender, que você comece a estudar assuntos novos. Óbvio que existem pessoas narcisistas por aí, né? Eu acredito que uma boa parte das pessoas que tem esse comportamento de ter uma certa dificuldade de aceitar a sua mudança, não faz isso por maldade. Algumas dessas pessoas, elas têm medo, porque elas percebem que você, durante muitos anos, vibrou aqui junto com elas. Então tá todo mundo aqui, né? Tá vocês dois aqui vibrando na mesma vibração, fazendo as mesmas coisas, falando das mesmas pessoas. Então, quando você aprende coisas novas e começa a aplicar essas coisas na sua vida e ver os resultados dessas aplicações, dessas novas práticas, dessa nova forma de pensar, você vai evoluir e vai mudar a sua frequência. Então, talvez aquele happy hour que você ia no fim de semana, né, toda sexta-feira com seus colegas de trabalho para ficar lá falando mal da empresa, falando mal do chefe, já não faz mais sentido para você. E aí tem duas coisas que são bem prováveis de acontecer. Você querer mudar a mentalidade da galera e ser visto como chato, como chata, ou você já percebe que aquele assunto, aquele tipo de conversa que acontece ali, não faz mais sentido para você, te deixa mal, te deixa com aquela sensação física mesmo, meio estranha, sabe? De não pertencimento. Eu tive que mudar de lugar porque tá uma chuvinha aqui começando a chover. Voltando a falar, pode ser que você se sinta um peixe fora d'água ali, literalmente, naquele grupo. E aí vai acontecer de algumas pessoas começarem a fazer um certo deboche mesmo da sua nova perspectiva de vida. Porque, inclusive, aconteceu isso comigo, tá? Eu comecei a praticar o autoconhecimento, eu despertei espiritualmente há uns 6 anos atrás, um pouco mais de 6 anos, e as pessoas ao meu redor, elas continuavam vivendo a vida e vendo a vida da mesma maneira que elas faziam antes. Então, quando eu tentava contar para elas que, né, existiam novas possibilidades, que existia essa coisa das energias, existia essa coisa de que é ruim ficar reclamando de tudo o tempo todo, de ficar falando mal das pessoas, as pessoas falavam assim, tipo assim, você tá maluca, Júlia, você começou a pirar, né? Ficou maluca de vez, já não era muito boa da cabeça, agora que ficou doida mesmo. As pessoas não entendiam. E durante muitos anos, muito tempo, eu fiquei tentando, né, empurrar a goela abaixo essa coisa do processo de autoconhecimento das pessoas. Até que o momento que eu cansei e percebi que, né, tudo tem um tempo, assim como teve o meu tempo para entender essas mensagens, vai ter o tempo dessas pessoas. Se não for nessa vida, será em outras. Mas as pessoas as pessoas têm essa tendência a querer afastar aquilo que elas não entendem. Então, e como as pessoas, né, provavelmente gostam de você, essas pessoas dos seus ciclos, elas vão tentar parar esse processo de alguma forma, porque elas não querem te perder, não querem perder a sua companhia, a sua presença, o seu afeto, mas também elas não querem se esforçar, ou talvez não chegou o tempo delas ainda, de entrar nesse processo junto com você. Então é importante que você esteja meio que preparado assim mesmo para perder essas pessoas ou amar elas de longe, né? Porque nem todo mundo vai mudar junto com você, nem todo mundo vai aceitar os seus processos, e talvez você mesmo já não queira mais pertencer àqueles grupos, porque você percebe que toda vez que você está no meio deles, a sua frequência baixa, os assuntos não te convêm, ou vocês não têm novidades para conversar, né? Porque às vezes o que a pessoa vai trazer para você é a fofoca da vida de alguém que não te interessa. O que você vai trazer para ela é um papo de física quântica, mecânica quântica, professora Hélio Couto, e a pessoa tá tipo assim, né, cagando baldes para aquilo. As pessoas às vezes elas não querem que você evolua, que você prospere, que você mude,
estude, que você cresça, se desenvolva, porque elas não entendem o seu processo, elas ainda não têm a capacidade para perceber aquilo de uma forma positiva, e elas percebem também que você tá parando de sair demais, como você saía antes, parando de, talvez até de beber, economizando grana, parando de sair com elas, e sua vida para elas até tá se tornando chata mesmo. Você agora, ao invés de ir para cervejada, você compra livros com aquela grana, ou faz um curso novo, e você dedica mais tempo aos estudos, você, ao invés de ficar só rolando feed de rede social, você agora vem aqui pro YouTube assistir um vídeo mais longo. A sua vida meio que se torna chata para aquelas pessoas, se torna inviável para elas, e você começa a ter resultados, né, na sua vida, porque quando a gente aplica essas novas leis na nossa vida, a gente começa a entender como o jogo funciona, a gente deixa de ser uma peça e começa a ser o jogador no tabuleiro. Só que ser jogador dá trabalho, né? Você se desenvolver, limpar as suas crenças, limpar o seu inconsciente, reviver memórias talvez traumáticas do passado para ressignificar aquilo, dar uma nova visão para o que já aconteceu de negativo com você, dá trabalho, dói. Reconhecer essa autorresponsabilidade da mudança como sendo sua e de mais ninguém, dá trabalho pra caramba. E essas pessoas, elas não estão aptas para isso, elas não querem ter esse trabalho. Então, quando você começa a mudar e você começa a ter resultados, as pessoas ficam tipo assim, como assim? Nós saímos do mesmo lugar, nós crescemos juntos, nós conversávamos do mesmo assunto. Como que minha vida continua aqui nesse patamar medíocre e essa pessoa tá evoluindo? E eu não tô falando aqui só de dinheiro, não, tá? Eu tô falando que você começa a ter relacionamentos melhores, você começa a cuidar mais do seu corpo, a cuidar mais da sua mente, a ser uma pessoa mais gentil, a ser uma pessoa que guarda uma grana, que começa a aprender sobre investimentos, enfim, a sua vida ela começa a andar e movimentar e melhorar como um todo. Você talvez é promovido no trabalho ou começa a empreender, e aquela pessoa, como ela escolheu não fazer nada, ela continua lá. Então, o seu progresso, o seu processo mostra para essas pessoas que mesmo vindo de onde vocês vieram, existem realidades que podem ser construídas diferentes, melhores, mais harmônicas, mais gostosas e confortáveis de serem vividas. E isso vai meio que esfregar na cara dessas pessoas que elas só estão onde que elas estão e não saem do lugar e não muda de vida. Não é porque o sistema é ruim somente, ou porque, né, o governo não ajuda, ou porque a vida é injusta. Não é só por isso. É porque elas também não estão se movendo, porque se tem outra pessoa que veio do mesmo lugar que elas, que fazia e vivia as mesmas coisas que elas, e hoje estão vivendo uma realidade diferente, existe um caminho aí, né? Só que esse caminho dá trabalho, né? O caminho do autodesenvolvimento, ele dá trabalho. E é um caminho que às vezes até tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada. A expansão e a evolução, ela é constante. Ela não começa hoje, daqui a 2 anos, sua vida vai estar feita e você não vai precisar mais estudar. Não. Inclusive, é o contrário, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você melhora, mais você descobre, mais você percebe que sabe pouco, que aprendeu pouco, que melhorou pouco. Sempre você vai querer expandir mais. Essa é a lei da natureza, né? Se você corta um galho dessa árvore aqui, a tendência é de que, se bem nutrida, né, ela vai fazer outros galhos, vai produzir mais. Se você corta as suas unhas e o seu corpo tá normal, né, tá saudável, tá nutrido, o seu corpo vai produzir mais unhas. Então, assim, é a lei do crescimento, né, da expansão. Se você observar toda a natureza, é assim, nós somos natureza, nós somos parte da natureza. Então, esse processo de expansão, ele tem, digamos que data para começar, mas ele não tem data para acabar. É infinito. Os nossos gostos mudam, os lugares que a gente frequenta mudam, as pessoas que a gente se conecta mudam. E às vezes as pessoas, elas têm muito medo do desconhecido. Então, às vezes é melhor ficar no confortável, no conhecido, no de todo dia, do que experimentar uma coisa nova e ter medo de se frustrar ou ter medo de reconhecer que o problema da própria vida é a gente mesmo, que as outras pessoas a gente só projeta os nossos problemas nelas e culpa elas pelos nossos problemas, mas assim, a resolução está em nós. Então, assim, quando a gente reconhece que a gente é o problema,
a gente tem autonomia para reconhecer que a gente também é a solução. Só que é uma solução demorada, não tem pílula mágica, não tem coisa do ai, quero, sei lá, talvez emagrecer ao invés de eu procurar me cuidar psicologicamente, fisicamente, ir fazer um treino, me alimentar melhor, eu vou tomar um remédio que vai resolver o meu problema. Quase tudo no mundo externo, às vezes a gente até acha uma brechinha aí para resolver as coisas de uma forma mais rápida. Mas o autoconhecimento, meu amor, não existe pílula mágica, não existe o resultado sem pagar o preço. E as pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor não querem pagar esse preço. E também não querem ver a gente evoluindo, né, para fechar. Não é por maldade, simplesmente. Algumas pessoas até mas não é por maldade, simplesmente. É mais por insegurança e medo de saber que se alguém que saiu do mesmo lugar que ela está fazendo, é possível fazer. Então, qual que é a desculpa, né? A desculpa daquela pessoa acaba. Mas é isso, esse foi o videozinho de hoje. Tá começando essa chuvinha aqui, eu vou entrar antes que, né, meu celular moia todo. Espero ter te ajudado de alguma forma, ter te provocado a pensar um pouquinho fora da caixa. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!